encontro. Eu, cumprimentando a todos que estão aqui presentes hoje, para também agradecer a presença de vocês e dizer que é muito importante a participação da população, da comunidade, da sociedade, enfim, nessas audiências públicas que são justamente para passar para a comunidade as informações que interessam a respeito das contas públicas do nosso município. Assim como essa audiência, tem várias outras que acontecem durante o ano e é muito importante a participação de todos. Eu gostaria de convidar aqui na frente o membro da Comissão de Finanças, o vereador Valdir de Oliveira, para se fazer presente. Nós temos aqui também o vereador Aristeu Elias Ribeiro, chega aqui na frente, e o presidente da Câmara também está presente. E o controlador interno do município, Aguinaldo Bodanelli, que vai fazer a apresentação. Eu vou ler para vocês. Não sei se tem alguém representando o executivo, o prefeito, mas nós temos também a presença do secretário de Administração, o Erci Balseira, também da secretária de Educação e do secretário de Esportes, o Muniz, também do Executivo. Também chegou o vereador Sebastião Antônio. Edital de convocação número 002 de 13 de fevereiro de 2019. Convoca a população e as entidades civis de classe de medianeira para participarem de audiência pública, onde o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2018. O presidente da Câmara Municipal de Medianeira, Estado do Paraná, nos atribuições legais, especialmente o disposto no parágrafo 4º do artigo 9º, na Lei Complementar 101/2000, Lei da Responsabilidade Fiscal, e atendendo à solicitação da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Medianeira, resolve convocar a população e as entidades civis e de classe de Medianeira para prestigiarem a audiência pública onde o Poder Executivo Municipal para a demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2018, em conformidade às obrigações estatuídas na Lei de Responsabilidade Fiscal, data 27/2, horário 19h30, local plenário da Câmara Municipal de Medianeira. Fazem parte desta comissão, eu como presidente, o vereador Valdir de Oliveira é membro e o relator é o vereador Tarcísio Beck Sobrinho, que não pôde estar presente por problemas de saúde hoje, então justificou a sua ausência. Então nós vamos agora, não sei se algum vereador quer usar a palavra, alguém? Nós vamos agora, de pronto, passar então ao Aguinaldo para que faça a apresentação das demonstrações financeiras do município. E também vamos desfazer aqui a mesa para que nós possamos assistir. Obrigado, presidente. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. De início, nós vamos fazer uma apresentação da parte dos investimentos da assistência social, que eu vou a Silvia para fazer, depois eu faço a apresentação do cumprimento do método do município, tá bom? Boa noite, meu nome é Silvia, sou assistente social da Prefeitura e coordeno o CREAS. Depois vai aparecer também os slides, é sobre o local onde eu estou trabalhando hoje, que é um local específico
para trabalhar com pessoas vítimas de violação de direitos, tá? Mas a gente vai passando devagar com vocês. Então, como a Aguinaldo falou, é o terceiro quadrimestre, né? Então, é setembro, outubro, novembro e dezembro de 2018. Essas são as legislações que regem a política da assistência. Então, se alguém de vocês algum dia trabalhar numa área afim da política da assistência, essa é toda a legislação que rege essa política. Desde a Constituição Federal, né, em 1988, e nós temos lei orgânica, nova e operacional básica. Então, é uma série de legislações que, para muitas pessoas que não conhecem assistência, ainda pensam na assistência como aquela pessoa que faz doação de cesta básica ou alguma coisa na área de benesse, né? Então, a política da assistência ela mudou bastante e ela tem toda essa legislação para ser cumprida. Então, é um sistema então, não contributivo, né? E ele, além de ser não contributivo, esse sistema, ele também é descentralizado e participativo. Nós temos o Conselho Municipal de Assistência, que regula e acompanha faz todo o controle social da política de assistência no município, no estado e na União também, né? O macro-objetivo da assistência, então, é prestar serviços, benefícios, programas e projetos da política de assistência social a famílias e indivíduos. Então, tanto a gente pode direcionar para uma unidade familiar com várias pessoas, como a gente pode atender uma pessoa só no atendimento do equipamento da assistência. Tá? Esse é o nosso organograma da Secretaria. Os conselhos são conselhos que apoiam, são conselhos de direitos que apoiam a nossa gestão. O Conselho Tutelar está aqui porque ele se remete à parte administrativa a nós. O Conselho Tutelar ele é um órgão autônomo, tá? Ele não é subordinado a ninguém. Então, ele não é subordinado a nós, mas ele consta do nosso organograma, porque, por exemplo, quando precisa alguma coisa na área administrativa, ele vem para a Secretaria de Assistência. Então, eu tenho que ter ele lá dentro para justificar o gasto com esse órgão, tá? E nós, agora a gente vai devagar mostrando os gastos em cada nível de proteção, tá? O orçamento, então, da assistência ele é dividido em unidades, né? Na gestão do SUAS, no fundo da assistência, no fundo da criança e do adolescente e no fundo dos direitos do idoso, tá? A gestão do SUAS, ela faz todo o suporte operacional que a política da assistência precisa, tá? Então, e sempre pensando em melhorar o atendimento. Então, a assistência, além de ter mudado as leis, ela também mudou a forma de atender a população, tá? Então, a população, a população é a criança, é o adolescente, é o idoso, é a pessoa com deficiência, é a mulher, tá? Então, a gente não tem um foco só em um tipo de usuário, tá? Na gestão do SUAS, então, aqui é importante, já aparece meta, né, de valores, né? Tá o órgão gestor da assistência, que é como a gente chama a Secretaria de Assistência, tá? A partir da Lei Orgânica da Assistência, a gente começa a falar da Secretaria de Assistência como órgão gestor. Então, se alguém falar, o órgão gestor fez isso, é a Secretaria de Assistência, tá? Então, lá nós temos... empenhado no terceiro quadrimestre, 343.507,73, e no ano foram 965.918,67, né? E essas despesas dessa unidade são com os vencimentos e com a manutenção das unidades. Então, é a manutenção da secretaria em si, tá? A secretaria, lá no gestor, nós temos 6 servidores, 3 técnicos de ensino superior, 2 de ensino médio e 1 estagiário, né? E a gente considera o Conselho Tutelar também aqui, porque eu expliquei já no começo, e a partir teve uma mudança na legislação, se eu não me engano, no ano passado, acho que foi ano passado, eu não lembro, Valdecir, acho que é ano passado, né? Mudou a lei. Porque era assim, nós temos 5 conselheiros eleitos. Quando um conselheiro entrava em férias, o conselho ficava com 4. E a partir do ano passado, a legislação não permitiu mais isso. O conselho tem que ter 5 membros. Então, a partir desse ano já, do ano passado já, a gente teve que pagar 6 conselheiros, tá? Porque um conselheiro substitui por 5 meses
os conselheiros que vão alternando nas férias. Então, nós temos conselheiros, os 12 meses do ano, os 5 conselheiros disponíveis para a população, tá? Então, aqui é um pouquinho de dado do Conselho, vou passar rapidamente. Elas atenderam, então, cada órgão tem um jeito diferente de registrar. O Conselho registra bimestre, tá? Então, por isso que lá é uma soma, é setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, nesse período de setembro até dezembro, foram 900 atendimentos. Encaminhamentos foram 219. E total geral de encaminhamentos para e ligados a órgãos e entidades foram 527. Tá? A gente não vai entrar em cada um, porque são muitas telinhas, senão vocês vão dormir aqui também. Não é esse o objetivo, né? Aqui o Conselho também elaborou 355 documentos, atividades extras que elas consideram fora da rotina delas foram 57 delas, porque são 5 mulheres, tá? E o total de procedimentos foram 2.212 procedimentos no total que foram feitos lá no Conselho Tutelar. Porque cada atividade que elas fazem lá, elas anotam diariamente, tá? Então, se algum dia vocês passarem por lá, vocês vão ver que cada conselheira, elas têm um mapa e que elas têm que fazer isso para poder produzir todo esse número, porque elas, além daqui, elas apresentam para o Conselho Municipal de Direitos da Criança também, que controla todo esse órgão também, controla no sentido não de mandar no Conselho, controla quer dizer ver o aumento das atividades que o Conselho tem no município. Tá? Nós temos também, integrando o Fundo da Assistência, os 2 níveis de proteção básica e especial e o cofinanciamento da rede não governamental de média e alta complexidade, que a gente já explica um pouquinho. Tá? Nessa unidade também, a gente tem um empenho de 1.910.572,28 nesse terceiro quadrimestre e no ano de 3.703.406,53. Essas despesas com vencimentos, novamente, manutenção das unidades, execução de projetos, programas e serviços e benefícios no CRAS e no CREAS e nas parcerias com as entidades, que a gente compra serviço das entidades. Isso é legal, isso está previsto também, né? A gente é regulado nessa compra de serviços, né? E também quer dizer que em nenhum município do país só o governo municipal dá conta de todo o serviço. Ele sempre vai precisar comprar algum serviço da entidade não governamental. Tá? A gente tem, então, lá dentro do fundo o CRAS. O CRAS tem todas essas ações, né, lá dentro, benefícios, serviço de convivência, projeto de enfrentamento à pobreza. No CREAS, que é onde eu estou agora, né, a gente é equipe de referência para acolhimentos institucionais, tanto de criança quanto de idoso, né, porque nós temos as 2 modalidades no município. O serviço de abordagem, às vezes as pessoas não sabem, mas a assistência tem uma pessoa que aborda pessoas em situação de rua aqui em Medianeira, pago com a política da assistência também, tá? O acolhimento institucional lá no Lar dos Idosos também é cofinanciado pela política da assistência, tá? O objetivo, então, da proteção básica é a prevenção de risco. Então, a básica sempre vai ser o maior objetivo de toda ação da política da assistência, a gente trabalhar antes que a violação de direitos ocorra. Tá? Lá, a política, então, a proteção social básica se dá no CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência. Pensando como a saúde, a política da assistência, o CRAS seria o posto de saúde, a UBS do bairro. Tá? Então, que lá entra todo mundo, de qualquer tipo de doença. E, a partir de lá, vai para a especialidade. A especialidade é o CREAS daí. Tá? Então, lá no CRAS, nós temos 14 funcionários, 4 de nível superior, 5 de ensino médio, 3 de ensino fundamental e 2 estagiários. Tá? Aqui são os atendimentos, né, do quadrimestre do CRAS. O total de benefícios eventuais foram 1.896 concedidos nesse tempo todo aí. Então, benefício eventual é isso aí, a doação de roupas, de passagem, de cestas, de cestas esporádicas, né, e o auxílio funeral, que também é um benefício da assistência. Então, esse é mais tradicional, as pessoas identificam
o auxílio funeral, o funeral pago pela prefeitura. É a política da assistência que paga esse auxílio também. Tá? Nos atendimentos, então, foram 1.052 famílias acompanhadas, então acompanhamento é diferente de atendimento, são famílias que são sistematicamente acompanhadas pela equipe, né? Os atendimentos, e nesses atendimentos eles geram também encaminhamentos a outros setores, então foram 1.225 encaminhamentos que o CRAS fez, né? O atendimento do cadastro único, o cadastro único é um setor que reúne mais de 30 programas do governo federal. O mais famoso dele é o Bolsa Família. Tá? E tem o ID Jovem, para quem aqui já foi lá no CRAS buscar o ID Jovem, que é um passe livre que vocês conseguem. Então, se vocês não têm conhecimento disso, procurem, porque isso é um direito também. Então, é através da política de assistência que vocês acessam isso. Então, diferente do que muitas pessoas pensam, a política de assistência não se restringe a pessoas em pobreza ou extremamente pobres. Tá? Ela é para toda a população. Então, lá o CRAS fez 2.403 encaminhamentos, né, e atendimentos lá nesse setor de cadastro único. Os atendimentos, então, individualizados foram 9.017 nesse período de 4 meses. A gente vê que é uma área que tem crescente o atendimento nesse setor. Né? Isso também se deve ao crescimento da cidade. Tá? Então, toda vez que a cidade cresce, que novos conjuntos habitacionais são criados, mais pessoas vêm para o município. Então, as pessoas se iludem achando, olha, então resolveu o problema de habitação. Você atrai mais pessoas. O bom índice da educação é um atrativo para trazerem os filhos para estudar em Medianeira. O bom atendimento da saúde é outro atrativo. O bom atendimento no esporte é outro atrativo. Então, nós temos um crescente número de pessoas vindo morar em Medianeira e isso justifica esse número crescente também de atendimentos nessa unidade. Tá? Então, o CRAS, com 14 funcionários, fizeram 9.017 atendimentos, acompanharam 643 famílias, a nossa meta era de 200 famílias. Tá? Então, a gente supera a meta nesse setor já também. Né? Supera e a gente estima que a gente pensou num número muito abaixo do que a realidade está mostrando para nós. Né? Então, essa audiência também faz com que a gente olhe os números também nossos e pense na projeção para números maiores de atendimento no futuro aqui no CRAS. Lá na especial, a gente já vai atender pessoas em risco. Esse risco é abandono, maus tratos físicos, psíquicos, abuso sexual, abuso de substância psicoativa, né, medidas socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, em suma, violação de direitos. Direito violado vem para o CREAS atender. Tá? Lá o CREAS somos em 14 funcionários, todos os servidores são 6 de nível superior, 1 ensino médio, 2 ensino fundamental e 5 estagiários. A gente tem, na política da assistência, uma intenção de melhorar essa questão do ensino médio, né? Porque sempre as pessoas pensam assim, não, lá tem que ter assistente social, tem que ter psicólogo, mas muitas vezes o ensino médio, no equipamento, ele trabalha tanto quanto técnico, né? Faz uma função diferente, mas ele também é importante. Então, isso também é uma meta para a gente melhorar o número de servidores de ensino médio no equipamento. Né? Então, lá nós tivemos 222 idosos acompanhados, crianças e adolescentes 422. Assim, eu não vou detalhar, porque é tudo bem difícil para a gente falar. A gente fala de sofrimento de outras pessoas, né? E sofrimentos assim, físicos e psíquicos que são difíceis até da gente ir lá trabalhar e precisa trabalhar e ajudar as pessoas nesse sentido de superar as violações. Né? Abuso, violência, exploração, abandono, né? Isso tudo acontece aqui em Medianeira também. Tá? Os atendimentos que a gente faz com pessoas com deficiência, às vezes o pessoal olha assim, nossa, mas tem pouco número, mas é que a gente tem, na área não governamental,
uma boa resolutividade nessa parte, né? Nós temos a MEDEF, que tem tradição no atendimento pessoa com deficiência, tem a MESF, a APAI, a AMOA. Então, a gente tem uma cobertura não governamental nessa área interessante que justifica esse número, né? Adolescentes cumpridores de medidas socioeducativas são lá dentro, foram 14 nesse período, né? E as famílias em acompanhamento foram 1.863 nesse período também. Tá? Atendimentos individualizados 351 e o total de atendimentos, somando todos ali, deu 2.096 atendimentos no CREAS. Tá? Nós temos daí referenciados ao CREAS, referenciados é assim, nós não executamos diretamente, mas quando a unidade lá não governamental precisa de um atendimento, nós somos a equipe com que eles vêm discutir o caso, ver como que vamos encaminhar os atendimentos, né? Então, nós somos a equipe de referência da Casa Lar, né? Foram 13 a soma, mas aqui é uma soma simples, mas, na verdade, aqui a gente tinha crianças em acolhimento nesse período aí, né? Então, mas é em torno de 5 crianças, agora já subiu para 9, tá? Hoje nós temos 9 lá no acolhimento de crianças na Casa Lar, e 1 na família acolhedora. A abordagem social, então, que essa pessoa que está ligada à casa de passagem também, que é um equipamento novo de Medianeira, tá? Bem interessante. Foram 1.768 abordagens na rua aqui em Medianeira. Tá? Na casa de passagem, nesses 4 meses, passaram 173 pessoas, concedemos 74 passagens, a gente tem quase uma agência de viagens lá, né? Mas Medianeira tem um ponto na beira da BR, e é histórico a presença de pessoas trecheiros, que a gente chama, que são pessoas que andam de uma cidade para outra, perderam o vínculo com a família. Então, elas vêm aqui em Medianeira, muitas vezes elas passam uns dias aqui na situação de rua, a gente aborda, conversa, pergunta o que elas querem, para onde elas estão indo, e às vezes elas querem imediatamente ir embora, porque aqui elas não têm vínculo. Às vezes, quando tem pessoas em situação de rua, elas fazem vínculo, ficam mais dias. Né? Às vezes as pessoas chegam a ficar 1 mês aqui, e a gente vai fazendo essa abordagem para ver qual é o destino dessa pessoa, porque como a gente tem essa facilidade das pessoas estarem na BR, e Medianeira tem essa fama de ser acolhedora, e as pessoas continuam dando erradamente coisas na rua para as pessoas ficam na rua. Tá? Daí, depois, a cobrança é para o poder público. Mas, nesse ponto, a gente está fazendo a nossa parte, a gente precisa que as pessoas parem de dar na rua. Deem comida, qualquer roupa, numa instituição, que elas dão para as famílias atendidas, que são moradoras de Medianeira. Agora, quando você dá qualquer lanche na rua, qualquer copo de suco, qualquer sorvete na rua para uma pessoa, você deixou ela ali na rua. Você não tirou ela da rua. Você fez ela ter vínculo. Tá? Então, isso é muito importante a gente saber. Tá? E lá no Lar dos Idosos, nós estamos com 34 idosos acolhidos. Então, o CREAS, com os 14 funcionários, fez 2.096 atendimentos, acompanha 465 famílias, e nós tínhamos uma meta de acompanhamento de 353 famílias. Então, ali a gente está bem próximo do que a gente tinha projetado para o futuro de Medianeira, né? Tá? Então, esses valores financeiros do Fundo da Criança e do Adolescente, eles são gastos principalmente nas ações lá das unidades, do CRAS e do CREAS, e também do cofinanciamento da rede governamental de média e alta complexidade. A média complexidade é quando você faz o atendimento no horário normal, de segunda a sexta, 8 horas por dia. A alta complexidade, ela é acolhimento, tá? É casa-lar, é lar dos idosos, é casa de passagem, é alta complexidade, porque ela funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Tá? Aqui é outro valor também, que é do Fundo da Criança e do Adolescente. Nós tivemos empenhados 263.831,84 e no ano 748.513,80. Né? A gente tem, principalmente, fonte de arrecadação, a campanha do Imposto de Renda, né, que gera ali bastante recurso ali para o fundo, né? E isso a gente consegue fazer o cofinanciamento também da rede não governamental através da Casa Lar com recurso livre, quer dizer, recurso próprio, não vem do governo estadual nem federal. Tá?
Esses valores, então, são gastos nessas ações, acompanhados pelo CRAS e pelo CREAS. Também temos o Centro de Convivência do Idoso, que é uma atividade semanal que é desenvolvida pela Secretaria, né? E o cofinanciamento, então, dessa alta complexidade, que são os acolhimentos do município. Tá? Aqui o Fundo do Idoso também mudou a lei, então, de novo, quem vai trabalhar nisso, prestar atenção, mudou a lei. Antes só se arrecadava recurso do imposto de renda para criança e adolescente, agora também se arrecada para idoso, então nós temos essa arrecadação que é importante. Foram empenhados 482.736,43 e no ano 1.239.133,79. Quer dizer, dinheiro que não saiu do município e foi aplicado aqui dentro da nossa cidade também, que isso é muito importante, né? Então, aqui a gente cofinancia principalmente o lar dos idosos. Tá? E aqui estão alguns números também da aplicação, né, de cada unidade que a gente colocou, né, que no ano foram 3.648,28 e no ano 6.656.972,79. Seria isso. Obrigada. Será que alcança? Alcança, né? Obrigado, Silvia. Então, vamos lá, gente. Lembrando, quando a Silvia falava em doação do imposto de renda, significa que os senhores podem doar até 6% do imposto de renda devido para um dos fundos da criança e adolescente ou do idoso e deduzir do valor que deverão pagar à União. Lembrando que é muito melhor deixarmos o dinheiro aqui, né? Gastar aqui, gerar emprego, gerar renda aqui, do que mandar para a União, né? Então, quem tiver disponibilidade, pode doar até o final do ano 6% do imposto de renda devido para aplicação nos fundos que será aplicado no município. E quem não for de Medianeira pode doar no seu município de origem também, que será aplicado lá. Lembrando aos alunos, nós temos 3 listas de presença correndo, uma para cada disciplina, para cada professor. Ao final, façam com que cheguem aos professores respectivos. E lembrando que vocês precisam entregar para nós um relatório, e este relatório vai receber uma pontuação, certo? Então não esqueça da lista e do relatório depois, ok? Obrigado. Vamos lá então, gente. Vou aumentar o negócio aqui, que o negócio aqui é complicado. Então nós vamos falar basicamente agora da gestão do município de Medianeira no exercício financeiro de 2018, tá? Claro que nós vamos falar em termos bem gerais, porque o tempo é meio curto, mas nós vamos dar uma ideia para vocês do que aconteceu, do que havia sido previsto, do que foi arrecadado, mais ou menos onde foi investido, cumprimento dos limites legais, etc., né? Então nós vamos apresentar para vocês aqui a audiência do cumprimento de metas do 3º quadrimestre do ano passado, só que na verdade eu traço um comparativo desde o início do ano, que havia sido previsto, com o encerramento do exercício, para nós termos uma noção do exercício inteiro, tá ok? Esses números, claro, não são invenção do Aguinaldo, né? Nós pegamos esses números lá da contabilidade do município, então expressam efetivamente os números efetivamente arrecadados e os números empenhados, gastos com todos os investimentos e despesas necessários, né? E utilizados pelo município para prestar os serviços públicos que os senhores têm acesso, certo? E aqui nós traçamos um comparativo com o que ocorreu ao final de 2017. Então nós temos alguns resultados que comparam 31/12 de 2017 com 31/12 de 2018. E, logicamente, nós estamos aqui atendendo a um mandamento da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101/2000, né? Previsão do parágrafo 4º do artigo 9º, que nos obriga a apresentar em audiências públicas, todos os meses de fevereiro, maio e setembro, os resultados apurados nos respectivos quadrimestres anteriores, né? Mas mais do que uma obrigação legal, como o presidente da mesa falava anteriormente, é uma oportunidade que os senhores têm, que a população tem, de conhecer o que ocorre na gestão pública e de participar da gestão pública. Então, por vezes, nós ficamos criticando, né?
mas nós deixamos de agir. Então, primeiro nós precisamos conhecer, saber o que acontece, quais são os serviços prestados, o custo desse serviço, o tamanho da estrutura, e aí sim, conhecendo, nós podemos inclusive contribuir no momento em que isso tudo é planejado, né? E nós podemos aí criticar, mas criticar, digamos assim, com responsabilidade e com conhecimento de causa, né? Quando eu falo para vocês em planejamento, nós temos momentos em que nós construímos todo o planejamento do município. Nós temos um momento, e Medianeira vai passar por isso daqui a pouco, que é a construção de um plano diretor. O plano diretor vai vigir por 10 anos e vai nortear todos os destinos da cidade, né? E este plano diretor é construído em conjunto com a comunidade em diversas audiências públicas. É um momento para os senhores participarem. Nós temos a cada 4 anos a construção de um plano plurianual. Este plano também determina quais são as ações que o município vai desenvolver nos próximos 4 anos. Também é discutido com a população em audiências públicas. Outro momento que os senhores podem participar. Anualmente nós construímos uma lei de diretrizes que regra toda a execução orçamentária do ano seguinte. Outro momento em que os senhores podem participar, porque são realizadas diversas audiências públicas. E nós temos anualmente um orçamento que vem depois da lei de diretrizes e que também é discutido em audiências e que a população pode participar. Então nós temos aí no mínimo 4 momentos importantes que a população pode participar, opinar, né? E de repente até sugerir algumas alterações, algumas mudanças que possam vir a ser implementadas em benefício da sociedade, certo? Nós vamos avaliar aqui, senhores, alguns pontos, né? O desempenho das receitas, as fixadas e as efetivamente arrecadadas, o comportamento das despesas, fixadas e efetivamente empenhadas, liquidadas. Vamos avaliar a variação da dívida pública consolidada, sobretudo aquela de longo prazo, e vamos aferir aqui o cumprimento dos limites legais, principalmente em relação a gastos de pessoal, a investimentos mínimos em educação e saúde e também ao cumprimento dos limites de endividamento. São pontos que a Lei de Responsabilidade Fiscal regrou lá em 2000 e trouxe para os municípios uma série de regras para a manutenção do equilíbrio fiscal. Logicamente, vocês são mais jovens, de repente não pegaram esse momento, mas a partir da Lei de Responsabilidade nós tivemos uma administração pública a nível do Brasil em profissionalização. Nós tivemos uma evolução muito grande a partir da Lei de Responsabilidade, justamente em razão do estabelecimento de todas essas regras, todos esses limites, que nós somos obrigados a cumprir, né? E nós vamos buscar aqui como meta obtenção de resultado primário, obtenção de resultado nominal e a manutenção dos limites de gastos de pessoal e endividamento dentro dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. E nós vamos avaliar, claro, o desempenho das receitas, o comportamento das despesas, a variação da dívida, como falamos antes, e o cumprimento dos limites legais de gastos com pessoal, educação, saúde e endividamento. Resultado primário nós vamos ver na prática nominal também. O resultado primário, senhores, são as receitas, deduzidas aquelas receitas sazonais, eventuais, comparadas com as despesas também expurgadas das despesas sazonais eventuais. Então, o resultado primário mede efetivamente a capacidade de financiamento do ente público, certo? Então, nós tiramos aquelas receitas eventuais e aí nós vamos ver efetivamente qual é o valor que o município tem para financiar as suas ações. Então, é isso que o resultado primário mede. Notem, não sei se os senhores conseguem visualizar ali, nós temos aqui uma coluna com a previsão das receitas para 2018, temos uma coluna com a receita efetivamente realizada e os percentuais de realização. O Tribunal de Contas do Estado do Paraná nos impõe como meta para uma realização ideal em torno de 85% para mais, tá? Seria um nível de eficiência adequado, né? Devo lembrar os senhores que nós estamos num país que está em crise desde 2015, e eu devo ter comentado, inclusive, com algumas turmas, que nós estamos verificando que as receitas têm crescido apenas a inflação. Nós comparando recentemente o que Medianeira arrecadou em 2018, descontados os efeitos da inflação,
praticamente se igualam ao que nós arrecadamos em 2015. Né? Então, as receitas estão estagnadas já há 3, 4 anos, em razão desta crise, da redução da atividade econômica, etc. Né? E, logicamente, as despesas não. As despesas continuam crescendo, o combustível aumenta, a demanda por serviços públicos aumenta. Né? A nossa saúde, por exemplo, em 2018 cresceu, em termos percentuais, 2% em relação ao ano anterior. Cresceu isso em despesa, em demanda. Né? Em receitas não cresceu nada. Então, realmente, nós temos feito um malabarismo muito grande para conseguir manter as contas em dia. Tá? Então, vejam, eu tenho receitas correntes. Receitas correntes são receitas que o município arrecada todo mês, são constantes, né? E essas receitas são recursos utilizados basicamente para a manutenção da máquina pública. Tínhamos uma previsão para 2018 de 157.605.000. Arrecadamos 130.599, em torno de 83% do que tínhamos previsto. Nosso sonho era 100% ou mais, né? Chegamos a 82%. Aí nós vamos deduzir aqui aquelas receitas eventuais que eu falava para vocês, aquelas sazonais, né? Nós temos as receitas dos juros, né? De rendimentos e aplicações financeiras. Tínhamos uma previsão de arrecadar 1.131.000, arrecadamos apenas 447, 39,51%. Nós vamos deduzir destas receitas também, para ajustá-las, o que é deduzido para o Fundeb. Existe um fundo que financia a educação básica no Brasil, que deduz dos municípios de 6 fontes de receita, as maiores, né? Transferências da União e do Estado, deduz 20% que voltam para a União, e a União redistribui isso para os municípios, fazendo um cálculo pelo número de alunos que cada município possui. Tá? Nós tínhamos uma previsão de perdas para o Fundeb de 15.502.000. Perdemos 13.638.000, praticamente 88% do que havíamos previsto. Aí nós temos outras deduções da receita. Aqui nós temos aquelas isenções para os aposentados, nós temos aqui algumas imunidades para templos religiosos, nós temos isenções e incentivos para a indústria. Né? Então, estas deduções, esses programas, esses benefícios que o município criou, nós tínhamos uma previsão de perda de 1.186.000 e houve uma perda efetiva de 1.017.000, praticamente 86% do que havíamos previsto. Aí nós tínhamos receitas de capital. Receitas de capital são receitas que advêm da alienação de algum bem, da venda de algum bem patrimonial do município, um veículo, por exemplo, uma máquina, um terreno, né? Ou ainda da transferência de recursos da União e do Estado para a construção de alguma obra ou para a aquisição de algum bem. Tá? Essas receitas de capital nós tínhamos previsto para 2018 13.447.000, arrecadamos 5.927.000, 44% do que havíamos previsto. Imaginem se há uma crise a nível do Brasil, fatalmente o governo federal e estadual também estão em crise e, naturalmente, dispõe de poucos recursos para transferir aos municípios. Né? A nível de operações de crédito, são financiamentos, então nós deduzimos destas receitas de capital estas operações de crédito, esses financiamentos, porque eles são eventuais, são sazonais. Né? Nós tínhamos uma previsão de 4.639.000, não conseguimos firmar os contratos, arrecadamos apenas 268, 5,79%. Esses 4 milhões, inclusive, estão aprovados pelo Legislativo, nós pretendemos utilizar este ano para obras de pavimentação. Então, operação de crédito, explicando, são receitas advindas de financiamentos de longo prazo, normalmente para execução de obras de grande vulto, tá? Obras grandes, obras caras, né? E o prazo de pagamento, em torno de 8 anos, 10 anos, depende da linha de financiamento. E aí nós temos uma taxa de juros subsidiada, hoje em torno de 6% ao ano, mais TJLP. Então, um excelente negócio. Né? Outra receita que nós deduzimos aqui para ajustar as receitas de capital são as decorrentes de alienações de ativos, a venda de bens patrimoniais. Por quê? Porque ela é eventual também. Né? Nós tínhamos uma previsão para o exercício de R$800 mil e efetivamos os R$800 mil. Na verdade, é um saldo da alienação daquele imóvel onde estava instalada a prefeitura antigamente, né? E nós
fizemos uma dação em pagamento pela obra da nova prefeitura. Então, era o saldo de pagamento da prefeitura nova, na verdade. Certo? Então, nós temos a título de receitas fiscais de capital, previsão de 8 milhões e 7, efetivadas 4 milhões 858, 61% praticamente. E somando todas as receitas, já líquidas daqueles efeitos sazonais, eventuais, previsão de 147 milhões 791, arrecadação de 120.354, 81,44%. Então, estes 120 milhões, que são receitas constantes, é que nós utilizamos para financiar a atividade, né? E nós comparamos tudo isso com as despesas. E aí vamos chegar a um resultado positivo ou não, né? Então, notem, as despesas correntes, despesas com a manutenção, tá? Pagamento de pessoal, contratação de serviços, aquisição de materiais de consumo, né? Transferências para entidades do terceiro setor, etc., né? Previsão de gastos para manutenção para o ano de 2018, 132.312. Gastamos efetivamente 113 milhões e 87, 85,47% do que havíamos previsto, né? Aí nós vamos ajustar esta despesa também daquelas despesas eventuais, sazonais, decorrente dos juros da dívida. Previsão para gastos com os juros da dívida, 1.378.000, gastamos 1.422.000, 103% do previsto. Quando eu falo em juros e encargos da dívida, não é porque nós atrasamos as contas e pagamos juro, tá? Referem-se àqueles financiamentos e alguns parcelamentos que o município possui com o INSS, Receita Federal, etc. E sobre estes há incidência de juros, tá? Mas são juros, como eu disse para vocês antes, juros na faixa de 6% ao ano, mais TJLP, então são juros bem abaixo do mercado, são juros excelentes, fiquem tranquilos. Aí nós temos as despesas de capital. Despesas de capital, basicamente, investimento, né? Aquisição, compra, construção, né? Previsão para o exercício, 23.410.000, gastamos 16.010.000, 68,39% do que havíamos previsto. Destes 23 milhões, nós também vamos deduzir aquelas despesas eventuais, sazonais. Por exemplo, amortização da dívida. Isso aqui é pagamento de dívida, aquela dívida de longo prazo, aquela dívida de financiamentos e parcelamentos, tá? Previsão para o exercício, 5 milhões e 24. Pagamos 4 milhões e 688, 93,31% do que havíamos previsto. Aí nós temos também a reserva de contingências. Previsão para o exercício, R$414 mil. Reserva de contingência, a gente é um recurso que nós temos que separar por força da Lei de Responsabilidade Fiscal para fazer frente a algum evento inesperado, né? Por exemplo, uma chuva de granizo, uma inundação, um vendaval, alguma coisa que venha a causar prejuízos à sociedade. Por exemplo, destelhou lá uma porção de casas, as pessoas por vezes não têm recursos para fazer a reforma, né, para substituir o telhado. Então o município possui um valor justamente para fazer frente a algum evento, algum desastre natural que venha causar prejuízo à população e que essa população não tenha condições de resolver os seus problemas. O município teria que agir para auxiliar estas pessoas, né? E se presta também para arcar com eventuais passivos contingentes, uma ação trabalhista, uma ação indenizatória que o município venha a sofrer, né? Pode também ser custeado por esses valores, desde que não esteja previsto no orçamento, né? Voltando às nossas despesas empenhadas, já deduzidos aqueles efeitos eventuais sazonais, previsão de gastos para o ano, 149.733.000, gasto efetivo, 122.986, 82,14%. Aí, comparando as receitas fiscais líquidas, os 147, passei demais, com os 149, notem, havia uma previsão de que nós teríamos um resultado nominal negativo de 1.942.000, ou seja, atividade permanente sendo custeada com recurso eventual. Então, há um risco, se o recurso eventual não vier, vai faltar dinheiro para pagar a conta, né? Então, seria como você perceber um salário de 1.000
e gastar 1.100, quer dizer, está comprometendo 100 que você, em tese, não tem constantemente. Então, aqui nós estaríamos comprometendo 1.942.000 de um dinheiro eventual. Se este dinheiro eventual não vier, faltaria dinheiro para pagar a conta. Isso, previsão no início do exercício. Encerrado o exercício, nós fechamos com um resultado primário negativo de 2.632.000. Ou seja, financiamos 2.632.000 com receitas eventuais, né? Então, por sorte, nós tínhamos a receita eventual, claro, mas se ela não existisse, nós teríamos ficado, digamos, devendo os 2.632.000. Então, o resultado primário mede justamente a capacidade de financiamento da atividade permanente com recursos constantes, né? E nós acabamos aqui comprometendo receitas eventuais, recursos sazonais. Então, notem que nós tivemos um resultado primário 35,50% pior do que nós tínhamos previsto de início, né? Mas como as receitas eventuais aconteceram, né, foram arrecadadas, não vamos ter problemas de liquidez. Aí nós temos o resultado nominal. O resultado nominal mede a variação da dívida pública. A ideia aqui é justamente verificar se a dívida cresceu ou se diminuiu e quanto. Saiu bonito na foto aí? Vamos lá. Aqui eu faço um comparativo de 2017 com 2018. Notem que em 2017 o município devia a dívida consolidada, toda a dívida do município, devia 23.821.000, 31 de 12 de 2017. Em 31 de 12 de 2018, a dívida diminuiu para 20.094.000. O cenário de endividamento melhorou. Desta dívida, nós vamos deduzir o que o município possuía em caixa e bancos, né? O que o município possuía em créditos para receber ou compensar, e vamos somar os restos a pagar processados. O que são restos a pagar processados? Vai cair na prova do Atanásio, tá? Restos a pagar processados são aqueles empenhos que você faz, você compra alguma coisa, empenha, ou seja, cria uma obrigação de pagar em favor do fornecedor. São aqueles empenhos feitos durante o ano e que não foram pagos até 31 de 12, eles vão ser pagos no ano seguinte, tá? Então, restos a pagar processados são dívidas para com fornecedores de bens ou serviços que não foram pagos dentro do exercício e que deverão ser pagos no exercício seguinte. Então, notem que nós tínhamos, em 2017, 23.821.000 de dívida. Em 2018, a final de 2018, baixou para 20.094.000. Eu tinha em caixa e bancos, em 17, 13.021.000. Fechamos 18 com 18.817, então diminuiu a dívida, aumentou o saldo de caixa e bancos. Eu tinha para compensar e receber de terceiros 2.065.000, isso aumentou para 2.078.000. E eu tinha de restos a pagar para com fornecedores 8.631.000 em 17, e isso baixou para 7.445 em 2018. Então notem que o cenário de 2018 melhorou bastante, né? Aí eu faço a apuração da dívida consolidada líquida, ou seja, tudo que eu estou devendo menos o que eu possuo em caixa, bancos, o que eu possuo de créditos a receber e compensar, e somo daí as despesas de curto prazo. Notem que ao final de 2017, o município, se utilizasse todas as suas reservas, ainda restava uma dívida de 17.366.000. Lembrando que esta dívida dos 23 é uma dívida de longo prazo. 8, 10, 12 anos. Tá? Nós temos dívida de parcelamento aqui para ser paga em até 20 anos. Então, 23 milhões para a Medianeira, pagar em 20 anos é bem sossegado, fiquem tranquilos. Mas voltando, fechamos 2017 com um remanescente de dívida de 17.366.000. E esta dívida, em 2018, estaria em 6.645. Porque a dívida diminuiu, as reservas financeiras aumentaram, os créditos aumentaram e a dívida de curto prazo também diminuiu, melhor, né? Então, notem que o resultado nominal em 2018 foi positivo. Nós diminuímos a dívida do município em 10.721.000. Tá? Então, o resultado nominal fantástico, excelente. Nós reduzimos para mais
mais do que a metade da dívida, né? Então ficou excelente o negócio. Aqui nós traçamos um comparativo daí pelas fontes principais de receita. Depois eu traço também um comparativo das despesas principais para os senhores terem uma noção, né? Voltamos aqui às previsões. As mesmas receitas correntes, previsão para o ano 140.916, arrecadação bruta 130.599, 92,68%. Receitas tributárias. As receitas tributárias, lembrando das aulas de direito tributário, quem já fez, são aquelas receitas decorrentes dos impostos, taxas e contribuições, né? Então, receita tributária própria, aqui nós temos o ITBI, temos o IPTU, o Imposto de Renda Retido na Fonte, o ISS, etc., né? Previsão para o ano, 34.598.000, arrecadamos 33.702, 97,41%. Estamos acima dos 85%, aqui está show, né? Aí nós temos aquelas deduções, isenções e renúncias, né? As isenções, anistias, descontos para pagamento à vista do IPTU, etc., né? Previsão para o exercício de perdas, né? 1.186. Perdemos efetivamente 1.017.000, 85,75%. Aí nós temos as receitas de contribuições. Nestas contribuições eu tenho hoje a contribuição para custear as despesas com iluminação pública, tá? Previsão para o ano, 4.444.000. Arrecadamos 4.794.000, 107, praticamente 108%. Excelente, superamos a meta, né? Receitas patrimoniais. Estas receitas patrimoniais, elas advêm da exploração do patrimônio, não é da venda, mas da exploração do patrimônio. Por exemplo, aluguéis, né? Eu tinha uma previsão, então, dessas receitas patrimoniais, que citamos como exemplo os aluguéis, previsão de 1.556.000, arrecadamos efetivamente 744, em torno de 48% do que havíamos previsto. Receitas agropecuárias e industriais, não exploramos nesse exercício nenhuma atividade relacionada, então não havia nem previsão, nem arrecadação. Receita com a prestação de serviços. São serviços que o município presta. Por exemplo, quando o município demarca um terreno, né, faz uma avaliação de um imóvel para um inventário, para uma transmissão, para uma venda, né? Previsão para o exercício das receitas de serviços. 862, arrecadamos 570. 66,17% do que havíamos previsto. Transferências correntes, previsão 115.915, arrecadamos 103. 89,70%. Transferências correntes são receitas transferidas pela União e pelo Estado. É aquela repartição das receitas, né, que nós estudamos em direito tributário, quem já fez, e quem não fez vai estudar isso. Então, partes das receitas que a União e que o Estado arrecadam e que são redistribuídas para os estados e municípios, né? No nosso caso aqui, lógico, nós temos uma participação nas receitas da União e também uma participação nas receitas do Estado. Notem que, pelo valor, são efetivamente as receitas que mantêm, não só Medianeira, mas praticamente todos os municípios do Brasil, né? Dado o seu vulto, né? Claro que essas receitas são produzidas aqui também, então vão para a União, para o Estado, mas como são produzidas aqui, devem retornar, claro, né? Aquela dedução para a formação do Fundeb que nós falávamos, previsão de perdas no ano 15.502.000, perdemos efetivamente 13.638, ou seja, 88% do que havíamos previsto. Aí temos outras receitas correntes, previsão 228, arrecadamos efetivamente 1.461.000. Note que aqui a meta foi extrapolada e bastante, né? Nestas outras receitas correntes eu tenho os juros pelo pagamento em atraso dos tributos municipais. Eu tenho aqui também as receitas com a dívida ativa. Lembrando que dívida ativa é aquela dívida que o cidadão tem para com o município, não pagou no prazo, é inscrito em dívida ativa e ele paga no exercício seguinte ou posteriores, né? Então, todo o tributo devido e não pago até 31/12 é convertido em dívida ativa. E aí ele deixa de entrar na receita tributária lá e passa a figurar nas outras, tá? Aí nós temos também as receitas de capital, aquelas receitas advindas dos financiamentos para a construção de obras e também das transferências da União e do Estado para construções e aquisições de bens,
e também as alienações de bens que, porventura, o município venha a alienar, vender, né? Previsão para o exercício, 13.447, arrecadamos 5.927, 44,08%. Nós tínhamos aquela previsão dos 4.639 para as operações de crédito, não fechamos o financiamento de 4 milhões, arrecadamos apenas um saldo de 268, 5,79%. Alienação de bens, aquele saldo do pagamento da prefeitura nova, tínhamos a previsão dos 800, 716, efetivamos a previsão, 100%. Né? Transferências de capital, tínhamos uma previsão de receber da União e do Estado a título de transferência para construções de obras e aquisições de bens, 8 milhões e 7, arrecadamos apenas 4 milhões e 858, portanto apenas 60,68% do previsto. O problema das transferências da União e do Estado é que a União empenha, mas não é garantia de pagamento, né? Então, por vezes, você vai lá, firma um convênio e o recurso vem 1 ano, 2 depois. Ou a União empenha a emenda e o recurso vem 1 ano, 2 depois também. Então, nós não temos aqui muita certeza em relação a prazos. Por isso que, às vezes, a previsão não se materializa, né? Mas acabamos arrecadando aqui 60,68% do que tínhamos previsto. Totalizando as receitas, então, tínhamos uma estimativa bruta aqui de 154 milhões, arrecadamos 136, portanto 88%, 88,45% do previsto. Estamos acima da meta dos 85%. Ficou legal, não no que nós esperávamos, mas já ficou num cenário bem favorável, né? Aqui nós detalhamos um pouquinho mais, detalhe as receitas tributárias, né? Aí separa o que é imposto, IPTU, IPBI, ISS, Imposto de Renda Retido na Fonte. Previsão, 28.595, arrecadamos 28.297, vejam, 99% do previsto, então estamos na meta, né? Claro que para se chegar a essas previsões, devo ter dito para alguns de vocês já em sala, que a gente faz alguns milhares de cálculos, né? Então você pega os últimos 3 anos, desconta a inflação, aí faz uma média, vê qual é a tendência de crescimento, aplica projeção de crescimento econômico e inflação, e ao final de alguns milhares de cálculos você chega a um cenário, né? E por sorte esses cenários têm se materializado, então nós estamos dominando a técnica do cálculo, né? Mas é bem trabalhoso. Em relação às taxas, previsão de 5.289, arrecadamos 5.306, 100,31%. Cálculo preciso, né? Atingimos a meta, ultrapassamos a meta, né? Contribuição de melhorias, previsão R$ 713 mil, efetivamos 98, apenas 13,87%. Contribuição de melhorias, lembrando que nós falamos nas aulas de direito tributário, é aquela contribuição que o cidadão paga quando recebe uma obra pública e esta obra pública valoriza o seu imóvel, né? Então, sobre esta valorização é cobrada uma contribuição de melhorias. Aqui nós temos algumas ações impugnando alguns editais de contribuição nosso, então nós temos suspensas algumas cobranças, por isso o resultado foi um pouco modesto. E nós temos desenvolvido muitas obras de recap, de recuperação de asfalto, e recap não enseja a possibilidade de cobrança de contribuição, porque já existe um asfalto, então recuperá-lo não valoriza, né? Então, como nós temos investido maciçamente em recap, em recuperação, a recuperação não nos permite cobrar contribuição. E em razão destes editais que estão suspensos em razão de algumas impugnações, o resultado foi um tanto modesto, né? 13,87%. Totalizando, então, as receitas de capital, nós tínhamos uma previsão de 34.598, efetivamos capital, receitas tributárias, né? Previsão de 38.598, arrecadamos 33.702, 97,41% da meta, o que é ótimo, né? Aí aqui eu trago as transferências correntes, aqueles recursos vultuosos da União e do Estado e que mantêm os municípios do Brasil, né? Aí eu separei para vocês o que é a transferência da União, tributo a tributo, e depois o que são receitas do Estado, que nós vamos verificar também, né? Então notem, transferências da União, nós tínhamos uma previsão de arrecadação para 2018 de 49.827. Arrecadamos 41.921, 84,19% do previsto. Não é só a Medianeira que está em crise, o Brasil está em crise e a União
pior ainda, né? Então, se a economia está com a sua atividade diminuída, automaticamente se pagam menos impostos. Isso reflete na arrecadação da União, por conseguinte, nas transferências aos municípios também, né? Aí nós separamos o Fundo de Participação dos Municípios, previsão de 37.846, arrecadamos efetivamente 30.841, 81,49% do previsto. Imposto Territorial Rural, previsão para o exercício 143, arrecadamos 90, 62,87%. Bem modesto, né? ICMS de desoneração das exportações, da Lei Candir, né? A Lei 87/96. Previsão para o exercício, 224, arrecadamos 197, 88,08%. Transferências do SUS, previsão 7.062.000, arrecadamos efetivamente 6.207, em torno de 88%. Aqui eu gostaria de chamar a atenção dos senhores, vejam o que vem para a saúde, depois o que vem para a assistência e o que vem para a educação. Só que, lógico, nós investimos muito mais do que isso. Tá? Então, isso é o que vem da União, do Estado vem menos ainda, depois nós vamos verificar isso, mas o município tem que complementar esses recursos em muito. Tá? Transferências para o Fundo Nacional da Assistência, aliás, do Fundo Nacional da Assistência Social, para custear aqueles programas que a Silvia apresentou para vocês antes, né? E ela falava para vocês antes em alguns milhões, né? 2 milhões, 4 milhões, etc. Né? Notem o que vem. Previsão, 534. Agora vejam o que veio, R$87 mil, 16,29%. Então, a nível de recursos para assistência, nós recebemos da União R$87 mil. E nós gastamos 5, 6 milhões. Né? Para o Fundo Nacional ou do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, depois tem o Fundeb, claro que vem mais alguns milhões, né? Mas também são insuficientes. O município tem que suplementar em muito esses recursos, né? Então veio do FNDE para a educação, a previsão eram 2.592.000, vieram 2.739, 105,66%, então superou a meta, mas o valor também um tanto modesto, né? Em relação ao volume de gastos, modesto. Aí nós temos outras transferências da União, alguns contratos de repasse para compra de algum veículo, alguma coisa, né? Previsão de 1.424.000, arrecadamos 1.788.000, 125,63%, ultrapassamos a meta, né? Aqui nós temos as transferências do Estado. Previsão para o exercício, 43.979, arrecadamos 41.972, 95,44%. Notem que, comparando com a União, estamos melhores, né? Então, o Estado do Paraná estava melhor financeiramente e conseguimos praticamente zerar a meta aqui, né? Aí nós temos o ICMS, que é a principal receita do Estado, e, por conseguinte, parte dele retorna, né? Previsão de arrecadação, 31.930, arrecadamos 30.949, 96,93%, excelente também. O IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, né? Previsão 9.747, arrecadamos 8.061, 82,71%. Lembrando, senhores, que do IPVA que os senhores pagam, 50% exatamente retornam para o município onde o veículo está emplacado. Tá? Então, quem tiver veículo, emplaque no município, que os senhores estarão devolvendo 50% do que é pago a título de IPVA para esse município. Ok? IPI exportação, previsão 537,47, vejam, arrecadamos 537,418, 100,07%. Aqui na meta, né? Transferências da CID. Previsão para o exercício 181, arrecadamos 89, ou seja, 49,09%. A CID acabou sendo extinta ao final do governo Dilma, e aí foi reinstituído, né? É um tributo que é cobrado sobre as operações com petróleo e tal, mas a arrecadação um tanto modesta ainda, né? E outras transferências do Estado. Aqui nós temos algumas verbas para custeio do transporte escolar, alguma coisinha para saúde, tá?
Previsão para o exercício, 1.582.000, o Estado acabou repassando 2.334.000, 147,49% da meta. Então, o Estado do Paraná superou também a nível de outras transferências. E aqui nós temos o Fundeb, que eu falava para vocês, que de 6 receitas, 3 da União, 3 do Estado, são retidos exatos 20% que voltam para a União para compor um bolo que é redistribuído para o Brasil per capita pelo número de alunos de cada município, né? Nós tínhamos uma previsão de perder 15, perdemos 13 efetivamente, né? Notem, previsão de 15 de perda, perdemos 13, né? Mas arrecadamos, numa previsão de 21.615, arrecadamos 19.914, 92,13% do previsto. Por quê? Porque Medianeira tem mais alunos. Se vocês pegarem o município de Serranópolis, Matelândia, municípios menores que possuem um número menor de alunos, este valor será menor do que o valor que eles perderam, tá? Então, municípios menores perdem, os maiores ganham. Claro que nós ganhamos porque temos bastante aluno significa bastante gasto, então não resolve muita coisa. Outras deduções, aquelas deduções com as isenções, com as anistias, etc., né? Com os descontos. Previsão de 186, perdemos aquele 1.087.000, 75% do previsto. Aí temos as de capital, já falamos antes, mas revisando. Previsão para os financiamentos 4.639, arrecadamos 268, 5,79% do previsto. Alienação dos 800.000, arrecadamos os 800, 100%. E das transferências de capital, União e Estado, para construções e aquisições, da previsão de 8.007.000, arrecadamos apenas 4.858. Totalizando, nas de capital, previsão de 13.447, arrecadamos 5.927, 44% do previsto. Aqui nós temos, senhores, as despesas. Aí nós temos 2 cenários. Nós vamos calcular aqui o resultado orçamentário, ou seja, arrecadação versus gastos, para ver o que sobrou ou o que faltou, certo? Então vamos lá. Aqui nós temos, claro, eu trago a cada quadrimestre, eu trago uma coluna, vamos tratar somente a última hoje, que é o que nos interessa, né? Então notem, as receitas já líquidas daquelas deduções, anistias, dedução para o Fundeb, etc., né? Receita líquida, 136.526.000. Que eu vou comparar agora com uma despesa empenhada. O que é a despesa empenhada? Quando você adquire um bem, quando você firma um contrato de prestação de serviços, você faz um empenho em favor do fornecedor. Você empenhou, mas ainda não houve a entrega da mercadoria, ainda não houve a prestação de serviços. Tá? Então, se não houver a entrega da mercadoria ou a prestação dos serviços, mesmo que esteja empenhado, eu faço o cancelamento. Eu ainda não estou devendo isso. Tá? Eu passo a dever efetivamente à medida que o fornecedor entrega a mercadoria ou presta o serviço. Tá? Então, despesa empenhada significa que eu formalizei um compromisso, mas que não é certo que a coisa tenha se materializado ainda, né? Mas voltando ao que nos interessa, vamos comparar então os 136.526.000 de receitas arrecadadas com os 129.098.000 de despesas empenhadas. Destas despesas empenhadas eu tenho pessoal e encargos, então aqui está toda a folha de pagamento e os encargos patronais dos servidores municipais de todas as áreas, educação, saúde, área administrativa, da assistência social, enfim, todas as áreas. Nós tínhamos empenhado ao final de dezembro 64.613.000 com pessoal e encargo. A nível de juros, nós tínhamos empenhado ao final de 2018 1.422.000. E nós tínhamos, a título de outras despesas, aqui está, aquisição de materiais de consumo, a contratação de serviços, água, luz, telefone, né? Aquisição de medicamentos, combustíveis, peças. Então, tudo que não for pessoal e encargos, não for juros da dívida, vai estar nas outras despesas de manutenção aqui, exceto aquisições e construções de bens. Né? Então, nestas outras despesas correntes, nós tínhamos empenhado 47.051.000, certo? A título de despesas de capital, nós tínhamos de investimentos, aquisições e construções,
11.321. A título de amortização da dívida, o pagamento daquela dívida de longo prazo, nós tínhamos empenhado 4.688. Então, nós temos uma despesa empenhada, nem tudo isso foi entregue, nem todo o serviço foi prestado, lembrando, de 129.098. Então, notem que, comparada com esta receita de 183, nós temos um resultado orçamentário de 7.428, ou seja, as receitas superam as despesas em 7.428. Então, o meu resultado orçamentário significa que o município gastou ou empenhou, né, apenas 94,56% do que arrecadou, certo? Então, isso aqui é reserva que vai ser agora redistribuída no orçamento e investida neste exercício, tá? Certo? Agora nós traçamos um cenário mais favorável. Das mesmas receitas, dos mesmos 136 milhões, em relação às despesas liquidadas. O que são despesas liquidadas? São aquelas confirmadas, digamos assim, onde o serviço já foi prestado, onde a mercadoria já foi entregue. Aqui sim há um compromisso de pagamento. Tá? Então veja que o cenário ficou um pouco mais favorável. Pessoal e encargos, eu tenho os mesmos 64.613. A nível de juros, eu tenho os mesmos 1.422. Mas a título de outras despesas correntes diminuiu, porque eu tenho muito empenho, cuja mercadoria não foi entregue, cujo serviço ainda não foi prestado. Então, nas outras despesas correntes, eu tenho liquidado compromisso efetivo de pagamento 45.343. Tá? E nas de capital, se os senhores observarem, os investimentos também liquidados diminuíram. Porque acontece o quê? O município, por exemplo, firma um contrato de pavimentação, 2, 3 milhões. Faz o empenho, mas só vai liquidar à medida que a obra for sendo realizada, certo? Então nós temos de serviços prestados e bens efetivamente entregues apenas 4.688. Então notem que a minha despesa liquidada, compromissada, né, caiu para 120.770. Ou seja, neste cenário, o resultado orçamentário é bem mais positivo. Foi para 15.756, ou seja, aqui eu gastei apenas 88,46% do que eu arrecadei. Claro que parte desta despesa empenhada será entregue nos primeiros dias, nos primeiros meses deste ano, né? Então nós vamos liquidar parte dela este ano e aí vamos pagando naturalmente, né? Mas notem que os dois cenários são favoráveis. Mesmo pagando tudo que nós empenhamos, ainda resta uma economia de 7.428. E se por acaso aqueles serviços não forem prestados, aquelas mercadorias não forem entregues, aí restaria uma reserva de 15.756. Tá? Então, um cenário bem favorável para o momento econômico que passa o país, né? Aqui nós temos um comparativo, então, que traz para nós o cumprimento dos limites de gasto com o pessoal. O Poder Executivo, senhores, empenhou 66.222, ou seja, 50,67% da receita corrente líquida. Veja, nós falamos numa receita de 136 milhões. E aí eu venho agora e falo numa tal de receita corrente líquida de 130. Mas veja, daquelas receitas nós deduzimos convênios, algumas outras receitas, e tiramos um valor ainda menor para comprometer com o pessoal. Tá? Então aqui nós tiramos tudo que é eventual, tudo que é sazonal, e aí sim nós temos a receita corrente líquida que vai servir de parâmetro para os gastos de pessoal. Então nesse cenário o município de Medianeira gastou com o pessoal 50,67%. Estamos abaixo do limite prudencial, que é 50,30%, e estamos abaixo do limite máximo, que é de 54%. Só que, lógico, 50,67 ainda é um cenário alto, né? Então, nós estamos tomando uma série de medidas. Medianeira tem optado pela terceirização de atividades meio. Estamos reduzindo o quadro onde é possível, profissionalizando o remanescente, para justamente reduzir este percentual. Para vocês terem uma ideia, há 12 meses atrás, nós estávamos batendo a casa dos 58%, então já melhoramos bastante. Pretendemos, ao final deste exercício, estar abaixo dos 49%,
e se nós mantivermos esta austeridade, fatalmente estaremos lá, né? Mas um 50,67 ainda não é um cenário adequado. Favorável ainda perante a lei, mas não adequado. E se nós partimos do pressuposto que 50% eu gasto com pessoal, eu tenho que investir 15% em saúde e 25% em educação, mais toda a manutenção da máquina que nós possuímos, quer dizer, o que sobra para investir, né? Ao final, praticamente nada. Em que pese a experiência a nível do Brasil nos dê a certeza de investimento com recursos próprios, 3%, 5%, quando muito. Então, realmente, a nossa capacidade de investimento com recursos próprios praticamente não existe. Mas, voltando à nossa questão dos gastos de pessoal, o Poder Legislativo, a Câmara Municipal, gastou, então, 2.520.000, ou seja, 1,93% da receita corrente líquida dos 130 milhões. Poderia gastar no limite prudencial até 5,7% e, no máximo, até 6%. Então, a Câmara está bem abaixo dos limites legais, né? Totalizando os dois, gastamos juntos, então, 52,60%. O nosso limite prudencial seriam 57% e o máximo 60%. Nós estamos a nível de Poder Executivo no que a lei trata como alerta, ou seja, um momento de repensar, né? Agora, se nós passarmos do prudencial, aí nós temos problema, porque nós ficamos impedidos de uma série de ações. Por exemplo, não podemos criar cargos, não podemos fazer concurso, não podemos fazer mais nada, né? Então, se nós passarmos do 50,30%, trava praticamente tudo por força do parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Seguindo e quase finalizando, fiquem tranquilos, lembrando que os senhores têm aula no segundo horário, então, saindo daqui, dirijam-se para a instituição, nós estaremos lá, né? A nível de endividamento, já falamos no início, nós partimos daqueles 23.821 ao final de 17 e fechamos nos 20.875 ao final de 18. Então, o nosso endividamento, não vou detalhar tudo, porque já falamos disso, o nosso endividamento, deduzidos o que nós temos de reserva financeira, de créditos a receber e compensar, e adicionados das dívidas de curto prazo, diminuiu aqueles 10 milhões, né? Mas o que nos interessa efetivamente são estes percentuais aqui ao final. Notem que eu parto de uma dívida consolidada, dívida de longo prazo, que representava ao final de 17, 19,68% da minha receita corrente líquida. Ao final de 18, esta dívida de longo prazo caiu para 15,38%, reduziu bastante. E eu tinha uma dívida de curto prazo, aliás, já adicionada de curto prazo aqui, eu tinha uma dívida de 14%, 14,35% da receita corrente líquida. Ao final de 18, isso caiu para 5,08%, um cenário muito favorável, né? E lembrando que o município de Medianeira poderia endividar-se ainda, o número não está muito visível para vocês, mas pelas regras da Resolução 43 do Senado Federal, nós poderíamos nos endividar em até 16% da receita corrente líquida, ou seja, o município de Medianeira tem capacidade de endividamento de mais 20.611.000, ou seja, eu poderia traçar um cenário de 40 milhões que nós estaríamos ainda dentro da capacidade de endividamento e de pagamento, tá? Lembrando que estas dívidas de longo prazo são dívidas de 8, 10, 12 até 20 anos. Né? E mais? Aqui nós temos, então, o que Medianeira investiu em saúde e em educação. Gente. Notem que em saúde nós temos que investir no mínimo 15% das receitas resultantes de impostos. Inclusive os impostos federais e estaduais que são arrecadados por aqueles entes e redistribuídos, repartidos com os municípios. Né? Previsão do 198 da Constituição. Notem, nós temos a obrigação de gastar 15%. Medianeira já investiu 24,71 em 2018 e crescendo. Tá? Então, Medianeira investe praticamente 10% a mais do que deveria, obrigatoriamente, em saúde. Né? E mais? Educação. Educação, nós temos uma obrigação de investir no mínimo 25% das mesmas receitas oriundas dos impostos, inclusive os transferidos, repartidos pela União e pelo Estado, por força do artigo 212 da Constituição. Notem, nós precisaríamos gastar no mínimo 25%, o Medianeira tem investido 28% e crescendo. Né? Inclusive, nós estamos com uma demanda
crescente de alunos, né? Nós conversávamos antes, recentemente Medianeira recebeu nos últimos dias 300, praticamente 400 alunos a mais, né? Está crescendo, né? Então Medianeira tem cumprido com os limites de investimentos em saúde e educação, tem superado e muito, né? Então, senhores, baseado em tudo que nós falamos aqui, rapidamente, Medianeira conseguiu cumprir com as metas de resultado nominal, restaram, né, por ser atingidas as metas de resultado primário, que os senhores viram lá, que nós tínhamos uma previsão e ela não se materializou, o resultado primário foi maior em 35,50%, só que negativo, né? Então já era uma previsão negativa e foi maior ainda, mas ainda negativo. Então nós não conseguimos atingir o resultado primário, mas superamos o nominal, nós tivemos uma redução da dívida de 10 milhões, né? E nós comprovamos aqui também que Medianeira, em 2018, cumpriu com os limites de gasto com pessoal, cumpriu com os limites de endividamento e atingiu os índices de investimentos mínimos, superou em muito, né? Investimentos mínimos nas áreas de educação e saúde, né? Assistência social não tem índice constitucional, legal, enfim, para se cumprir, mas nós recebemos 84 mil reais e investimos 5 milhões e tanto. Então, não há nem o que se falar na área de assistência, né? Seria isso, senhores. Me coloco à disposição se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão. Obrigado, então, pela presença. Lembrando, depois retornem. Pedro, fazer o encerramento? Não há necessidade? Cai tudo na prova. Obrigado, então. Boa noite. Bom retorno. Até a próxima. Obrigado. Oi? A saúde está comendo tudo o dinheiro da prefeitura. Você falou do meu, o teu também não mudou. Depois você mexeu aqui. Será? Eu estava olhando. É um negócio complicado, hein? Trataram os iguais.